crianças! Tudo bem com vocês? Hoje eu estava aqui preparando uma receita e me veio à cabeça uma história para contar para vocês. Afinal de contas, hoje é sábado, hoje tem hora da história, né? E sabe que essa história é muito legal mesmo. Esses dias eu contei essa história para algumas crianças na igreja. Quem esteve presente no culto vai lembrar da história que eu vou contar. Sabe que essa história aconteceu lá no comecinho da Bíblia. E ela é muito especial porque a gente pode contar várias etapas dessa história. E outro dia eu vou contar para vocês uma outra parte, tá? Mas hoje eu vou contar o comecinho da história, onde fala de um casal que se chamava Isaac e Rebeca. Isaac e Rebeca eram casados. E eles tinham um desejo muito grande de ter um bebezinho. Mas sabe que Rebeca não conseguia engravidar. Ela não podia ter bebês. Mas eles oraram e eles pediram a Deus, queriam muito ter um bebê. Então Deus os abençoou. E Deus não deu apenas um, mas 2 bebês. Tinham 2 coraçõezinhos batendo dentro da barriga de Rebeca. E sabe, crianças, a parte legal dessa história é que ela sentia lá dentro da barriga dela os 2 brigando. Quem tem irmão aí sabe como é, né? Quem tem irmão sabe que às vezes pega no pé, às vezes briga, mas também brinca bastante, se diverte. Quem tem irmão aprende a dividir, mas quem não tem irmão também pode aprender, sabia? Porque os nossos amiguinhos são considerados como os nossos irmãos, né? E a gente aprende a dividir com eles. Isaac e Rebeca tiveram 2 de uma vez só. Sim, eles eram gêmeos. E quando eles nasceram, eu acho que os pais levaram um susto, porque normalmente quando nascem gêmeos, porque normalmente quando nascem gêmeos, eles nascem iguais, né? E Esaú e Jacó não eram iguais. Sabe, primeiro nasceu Esaú. Esaú foi considerado o filho mais velho, porque ele nasceu primeiro, mesmo sendo os 2 no mesmo parto, né? Mas Esaú foi considerado o filho mais velho, porque ele nasceu alguns segundinhos antes do seu irmão Jacó. E eu vou contar uma novidade para vocês, não sei se vocês sabiam, eu acho que é novidade. Esaú nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. Sabe que essa palavra, outro dia a gente vem e traz melhor para vocês explicando. Mas essa é uma palavra que nos mostra, que nos ensina que lá na frente eles iriam brigar, Eu não vou contar porque é assunto para uma nova história, tá? Então, Esaú, o filho mais velho, era diferente de Jacó. Eles não eram iguais, mesmo sendo irmãos e mesmo sendo gêmeos. Esaú nasceu ruivo e ele também tinha bastante pelos no seu corpo. Conforme ele foi crescendo, foi ficando mais ainda peludo, né? E Jacó não. Jacó tinha o cabelo castanho, tinha um cabelo assim, acho que da cor do meu, mais ou menos. E ele não era assim parecido com o irmão dele. E também eles eram diferentes no jeito de ser. Sim, Esaú gostava de caçar, tinha uma vida bem aventureira, sabe? E Jacó já era mais caseiro. Gostava de ficar em casa com a sua mãe. Ele
gostava de cozinhar. Enfim, eles eram bem diferentes. Talvez assim como você e os seus irmãos. Eu sou bem diferente das minhas irmãs, tanto fisicamente como no meu jeito de ser, na minha personalidade. Porque Deus nos fez únicos, mas dessa forma que Deus nos fez únicos, Ele quer nos usar. Ele quer que a nossa vida seja uma bênção. Então, os anos se passaram e um dia Esaú chegou cansado do trabalho, né? Daquele dia de caça, daquele dia difícil que deve ser, né? Puxado para quem trabalha assim, eu não sei porque eu nunca cansei. E ele chegou cansado e Jacó estava preparando um alimento, uma refeição, parecido talvez com esse que eu tô fazendo aqui. E sabe, Esaú não pensou duas vezes, falou: Jacó, meu irmão, me dá um pouco desse alimento, eu tô morrendo de fome. Então Jacó falou assim: eu não vou te dar, eu posso trocar esse alimento. Esaú pensou assim: trocar? Será que ele quer alguma coisa que eu cacei? Mas o que eu caço é para nossa família consumir mesmo, né? Para que será? Que será que ele quer trocar? Então Jacó falou assim: eu quero o seu direito de primogenitura. Se você aceitar trocar comigo, eu te dou essa refeição aqui que você tanto está querendo. Crianças, o que vocês acham que aconteceu? Não sabem? A primogenitura é uma tradição, uma herança, onde passa-se dos pais para os filhos. Bênçãos espirituais, o direito de dirigir o culto, bênçãos materiais também, as bênçãos que Deus tinha dado para o pai como promessa, para os pais, né, como promessa, como era esse caso aqui, e essa bênção ia passar para os filhos. Quem tinha o direito de receber essa bênção era o filho mais velho, que nesse caso era Esaú. Entenderam agora? Como Esaú era alguém assim que não se importava muito, não ligava muito, ele falou: tudo bem, vamos trocar então. Você já pensou se um dia alguém dissesse assim, por exemplo, que o seu pai tinha uma fazenda, né? Só para ilustrar, porque isso que ele ia receber era muito mais, porque eram bênçãos espirituais. Imagina se seu pai tem uma fazenda, tem animais, tem propriedades, enfim, tem algo de muito, muito valor. E o seu pai diz que vai dar pra você, mas você tá com muita fome e você fala que troca isso que o seu pai vai te dar por uma refeição? Você trocaria? Acho difícil, né? Mas Esaú não se preocupou com isso e ele falou que sim, que ele iria trocar. Mas o tempo passou, eles ficaram mais velhos. E quem mais ficou mais velho? Quem vocês acham? O pai deles. O pai deles ficou mais velho também, a ponto de praticamente não enxergar mais. Ele estava muito velhinho. E quando ele começou a chegar nessa certa idade, ele pensou, né? Eu acho que daqui a pouco pode ser que eu morra, né? Imagina se eu deixo minha família assim de uma hora para outra, então eu preciso cumprir com essa promessa, com essa tradição na nossa família, e eu preciso logo entregar essa bênção pro meu filho. Então ele foi e chamou Esaú e falou assim: meu filho, hoje eu quero que você vá, casse, prepare um prato bem saboroso, um guisado bem saboroso para mim, e hoje eu vou estender sobre você a bênção da primogenitura. Então Esaú foi caçar,
foi fazer o que ele tinha prometido para o seu pai. Mas tinha alguém que estava escutando tudo. Quem será que estava escutando, crianças? Vocês lembram? Era a mamãe. Era a Rebeca. Ela ouviu e ela, como era muito apegada com seu filho Jacó, ela falou assim: Jacó, seu pai disse que vai entregar a bênção da primogenitura hoje para o seu irmão. E o seu irmão foi caçar para preparar para ele. Mas Jacó não tinha feito um acordo com Esaú? Então, o que ele fez? Ele colocou uma roupa do seu irmão, talvez uma roupa que o irmão gostasse bastante, né? Ele colocou. A sua mãe também ajudou a preparar, colocando peles de animais nos seus braços, no seu rosto, no seu pescoço, para que ele ficasse mais parecido com o seu irmão. Porque lembra que eu falei para vocês que o irmão tinha bastante pelos no corpo? Então, Rebeca pensou nisso tudo. Olha só, quando a gente quer mentir, como a gente consegue ser criativo? Mas a gente também consegue ser criativo pro bem, né? Basta a gente escolher. E Rebeca ajudou Jacó a enganar o seu pai. Então, Jacó foi, ofereceu para o seu pai aquela refeição que Rebeca tinha feito, que não era ele mesmo que tinha feito. Ele foi, apresentou ao seu pai, entregou a refeição, conversou com o seu pai como se fosse o seu irmão. E como, né, Isaac já estava bem velhinho, ele não entendeu muito bem. Eu acho que ele acreditou mesmo que era Esaú que estava ali. Isaac abençoou seu filho e entregou a bênção conforme ele havia prometido. Mas teve alguém que tinha ido caçar, vocês lembram? Quem que tinha ido caçar? Era Esaú. E Esaú, chegando em casa, viu aquilo que estava acontecendo e logo ficou sabendo do que tinha acontecido, da forma como Rebeca fez para enganar Isaac. E Jacó, infelizmente, fez algo de muito errado, porque essa bênção não era direito dele, por mais que o irmão vendeu por um prato de lentilhas, né? Mas essa bênção não era dele. Então Esaú ficou muito bravo com Jacó e falou para Jacó sair dali então, porque ele não tinha direito de permanecer naquele lugar, sendo que ele era um enganador, que ele tinha feito algo de tão cruel com o seu próprio irmão. Pois é, crianças, Jacó foi embora, foi morar num lugar muito distante para evitar que uma desgraça muito grande pudesse acontecer, porque pode ser até mesmo que Esaú pudesse matar, né, Jacó. E assim, ele viveu por muitos anos em um outro lugar. Essa parte da história eu não posso contar para vocês, porque aí é a parte que continua. Lembra que eu tinha prometido? Essa é a parte que continua. Eu vou contar para vocês numa outra oportunidade como foi que Jacó viveu lá, um fato muito importante que aconteceu com ele neste lugar, com quem ele morava, com quem ele se casou, como foi a história do casamento dele. Mas hoje não vai dar para terminar de contar, porque a história é bem longa e eu preciso terminar a minha refeição aqui, né, crianças? Porque eu também já tô ficando com fome. E vocês? O que vai ter para comer na casa de vocês hoje? Depois vocês me contam, tá? Eu vou deixar para vocês um versículo também para memorizar. Lembra? Sempre na cabeça e no coração. Olha, hoje eu tô cheia de coração aqui, mas é na cabeça e no coração. Eu vou falar para vocês o versículo dessa semana. Nosso versículo diz assim: confie no Senhor e faça o que vocês acham? Podem falar.
Como? Confie no Senhor e faça o bem. Já é a segunda vez que eu bato na minha panela aqui, daqui a pouco vai derramar minha comida. Melhor eu ir terminar logo, né? Mas o nosso versículo quer dizer: confie no Senhor e faça o bem. Esse versículo está escrito lá no Salmo 37, versículo 3. E eu gostaria muito que vocês memorizassem esse versículo e colocassem em prática. Porque assim como nós aprendemos nessa história, primeiro de tudo, Esaú não deu muito valor às coisas espirituais. E isso é o que mais importa, porque a palavra de Deus nos diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Outra coisa foi que Jacó também não valorizou muito a família. Ele quis mais focar nos seus próprios interesses. E a Bíblia também fala que nós devemos amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. E isso inclui as pessoas da nossa família, porque eles são até mesmo as pessoas mais próximas que nós temos, né? Então, crianças, que essas lições possam permanecer no coração de vocês. E em terceiro lugar também, que a verdade seja sempre dita. Até mesmo porque existe um versículo que diz assim, que o diabo é o pai da mentira. E nós não queremos ser filhos das trevas, né? Nós queremos ser filhos da luz. Pessoas que falam a verdade, que praticam a verdade e que no nosso dia a dia tem a verdade acontecendo, né? Crianças, na nossa próxima história eu digo pra vocês como que ficou aqui a minha comida. E vocês me dizem também se vocês fizeram algo de especial, o que vocês estão preparando na casa de vocês, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima hora da história. É muito bom estar com vocês.